Gênesis no hebraico significa no princípio, ou Bereshit. Então a ideia de Moisés é falar sobre o começo de todas as coisas. A proposta de Moisés é falar como tudo começou. E quando eu olho para o texto, a Bíblia, ela tem um princípio. A história, ela tem um começo. Assim como na vida da gente, a vida do ser humano é feita de etapas. No mínimo 3 etapas. Eu disse quantas etapas? A nossa vida é feita de começo, meio e fim. Assim também é a Bíblia Sagrada. Quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem um começo. A Bíblia, ela tem um meio. E a Bíblia revela um final. O que é interessante é que em todas as fases da Bíblia, como em todas as fases da tua vida, e como em todas as fases da história, Jesus está nela. Quando você olha para o começo da Bíblia, ele está no princípio. João diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, porque o verbo era Deus. Quando você olha para o meio, ele é o verbo encarnado, ele é a manifestação de Deus, ele é o Deus que se fez homem. Quando você olha para o final, ele é a maior revelação do Apocalipse. Pastor, por quê? Porque Hebreus, o escritor aos Hebreus, diz no capítulo 13, versículo de número 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e ele é para todo o sempre. Ele é imutável, ele está presente em todos os momentos. Pastor, o senhor disse que falaria sobre o Deus do princípio, e é sobre isso mesmo que eu quero falar esta noite. Quando você pega o capítulo 1 e o versículo de número 1, o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Observe a pluralidade. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se nós observarmos através da teologia sistemática, nós aprendemos que Deus criou 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, é esse céu que nós conseguimos enxergar. O segundo céu é onde está toda a expansão e a imensidão do universo. E o terceiro céu é onde estão as mansões celestiais. É o céu que Jesus disse para os seus discípulos em João capítulo de número 14, dizendo: eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Só que a terra, pastor Natanael, a terra está no singular. Deus só fez apenas uma terra. É dentro desse pensamento que entra a primeira lição, ou a primeira verdade de Deus para nós do princípio. Deus é o autor de toda a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A criação não pode ser atribuída a outro ou a outrem, senão a figura do Deus Todo-Poderoso. A criação não é fruto de uma explosão, como acredita a ciência. A criação não é fruto de uma evolução, como acredita a filosofia. Nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Deus criou os céus e a terra e trouxe à existência o que não existia por intermédio do poder de sua palavra. O salmista diz no Salmo de número 24 que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Eu tenho uma palavra para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória a Deus. A tua casa pertence ao Senhor, a tua família pertence ao Senhor, os teus negócios pertencem ao Senhor, o teu ministério pertence ao Senhor, o teu
casamento pertence ao Senhor. A Assembleia de Deus em Campo Mourão pertence ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o autor da vida, ele é a razão da tua existência, ele é o criador de todas as coisas. E eu tenho uma palavra para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória. Uma palavra dele é suficiente para mudar todo o curso da tua história. E ele tem uma palavra para a tua vida essa noite.